Boa noite a todos. É uma alegria fazer a primeira palestra aqui no Centro Espírita Discípulos de Jesus de Paranapanema, no dia de hoje, 13 de fevereiro de 2026, 20 horas. E para os nossos trabalhos de hoje, para a nossa preleção, nós estamos trazendo um tema muito interessante. Este tema é uma frase de Jesus, quando ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. Pai, afasta de mim este cálice. E essa frase vai nos fazer a entender qual é o segredo que existe nessas lágrimas de Jesus e o que ela tem a ver com a nossa redenção. Então, para discorrer esse tema, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós. Quantas e quantas vezes, ao longo de nossas vidas, em momentos em que passamos por profunda dor, nós olhamos para o alto e pronunciamos em pensamento ou até mesmo em prantos aquela frase divina que Jesus proferiu no Getsemane, quando disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Este é um grito da alma humana, clamando por socorro e salvação. Muitos acreditam que naquele momento o mestre sentia medo da morte que viria e também do sofrimento e das dores físicas que o aguardavam. Mas hoje, à luz da doutrina espírita e sobre o amparo do nosso mentor, que nos auxilia nessas palestras, nós vamos mergulhar em profundidade no que realmente transbordava daquele cálice de luz. Nós vamos entender que as lágrimas de Jesus não eram de medo, e muito menos de fraqueza, mas elas eram, sim, lágrimas de um amor tão grande que a humanidade custa muito a compreender. Mas vamos entender o que é o simbolismo histórico do cálice de lágrimas. Para entendermos este cálice, precisamos olhar para o costume milenar lá da Terra Santa. Em Jerusalém, há mais de 2000 anos, existiam os chamados lacrimatórios, que eram pequenos cálices, pequeninos, de louça ou de vidro, e eram usados para coletar e guardar lágrimas, tanto as lágrimas de dor quanto as lágrimas de saudade. Na tradição daquela época, a lágrima era considerada preciosa demais para deixá-la se esvair e se desperdiçar. Então ela era coletada. Então ela era considerada preciosíssima. Porque eles entendiam que a lágrima era uma prova material do profundo sentimento que afligia aquela alma humana. Engana-se, então, quem pensa que a lágrima aparece só em momentos de dor, pois nós podemos também chorar de alegria ou chorar de alívio.
chorar de raiva, ou até chorar por um encantamento. As lágrimas são, na verdade, uma resposta natural do corpo quando esse corpo passa por emoções intensas e ajudam a restaurar o equilíbrio interno. A biologia, a ciência biológica, nos ensina que o choro, que as lágrimas limpam os nossos olhos, expurgando dos nossos olhos qualquer vírus e bactérias e outras impurezas, conservando a nossa visão e nos permitindo a enxergar com muito mais clareza. Nosso Pai Celestial, sabedor que em nossa condição de espíritos ainda sofredores, espíritos que vivem num mundo de expiação e provas, instituiu para o nosso organismo o pranto vertido em lágrimas. E nessas lágrimas, inúmeros, ou eu diria até inimagináveis benefícios, como que acabei de dizer, limpeza de vírus e de bactérias. Mas a espiritualidade, através de André Luiz, nos revela alguns desses benefícios, nos ensinando que o pranto é, na realidade, uma desintoxicação magnética. Magnética. Energia. Desintoxicação de energia. Ou seja, uma purificação do que os espíritos chamam de fluidos, que são energias, ou uma limpeza dessas energias. Diz André Luiz que quando o coração não suporta mais, não aguenta o peso da dor, os olhos oferecem a saída necessária para o corpo desafogar. Os antigos diziam: deixa chorar. Chorar faz bem. E eu agora digo: e nós, sabendo agora que chorar faz bem, que chorar cura, que chorar desafoga, que chorar equilibra, vamos procurar aproveitar de agora em diante, não sentir vergonha quando chorar, pois saberemos que está nos fazendo bem. Okay? Mas eu peço agora a vossa atenção para entendermos bem qual foi o cálice de lágrimas do sofrimento do nosso mestre lá no Getsemane. Jesus, ao aceitar o seu cálice, ele estava, na verdade, não recolhendo suas lágrimas, mas sim as lágrimas de toda a humanidade, o sofrimento da humanidade. Então, não era lágrimas dele mesmo, e sim as lágrimas da humanidade. Ele transformou o frasco de lágrimas em instrumento para a nossa redenção. Ou seja, nos resgatando da nossa condição de infratores, pecadores, nos libertando desses pecados. A tradição judaica instituía as 4 taças do Psach, ou da Páscoa, representando as 4 promessas de Deus para a libertação de seu povo. Na última ceia, Jesus seguiu o ritual das 4
taças da Páscoa. Instituiu a nova aliança, ressignificando cada uma desses 4 taças, desses 4 cálices, para que dali por diante, com essa nova ressignificação, nós tivéssemos uma melhora nessa nossa jornada evolutiva. A primeira taça é o cálice da redenção. Quer dizer, eu vos resgatarei. Este é o cálice que Jesus vinculou ao seu próprio sangue, onde o cálice de lágrimas se mistura ao seu exemplo de sacrifício. Então, é o resgate pelo amor. Para o espírita, representa a lei de causa e efeito, transformada pela misericórdia. É onde as nossas lágrimas de arrependimento se tornam o preço da nossa paz. O segundo cálice é o cálice da santificação. Eu vos tirarei. Lembremos que os judeus, estavam presos no Egito, foram escravizados quase 4 séculos. Então, o significado daquela taça era o cálice da santificação. Eu vos retirarei da escravidão. Jesus ressignificou esse sentido para a nossa evolução, dizendo que começa a ceia nos conclamando, quer dizer, eu vos tirarei, nos conclamando a sair dos nossos vícios, das nossas paixões inferiores, que durante séculos foi para nós a mesma coisa que foi para eles a escravidão do Egito. Durante séculos, nós somos e fomos escravos dos nossos vícios e das nossas paixões que nos impedem de evoluir, de nos melhorar. Na visão espírita, este segundo cálice é o momento em que nos convida a abandonar o homem velho e assumirmos o novo homem. É o compromisso com a pureza de propósitos. Terceiro cálice é o cálice da libertação, onde Jesus nos auxilia a quebrar as algemas do egoísmo. Ele nos auxilia a quebrar as algemas do egoísmo. Porque não existe prisão maior e prisão mais difícil de nos libertar do que o nosso orgulho, do que a nossa vaidade. Tudo isso graças ao nosso egoísmo. Ele nos ensina, assim, a pensar, a agir e a cuidar, primeiramente, do outro, do próximo. Fazer isso antes de nós mesmos. É assim que Jesus nos ensina para nos livrar da algema do egoísmo. Ficou claro? O quarto cálice é o cálice do louvor. É a promessa do reino de Deus. Eu vos tomarei por meu povo, disse Jesus. Mas este quarto cálice, Jesus não bebeu naquela Santa Ceia. Ele não bebeu o quarto cálice com os apóstolos. E ele disse que beberia sim, que beberia. Mas quando estivessem junto com ele no reino de nosso Pai. Então ele guardou o quarto cálice para beber conosco quando lá nós chegarmos no reino de Deus.
Mas o que isso significa? Jesus estava nos prometendo ali uma nova era. Que nova era é essa? Essa que nós estamos entrando agora. É o mundo de regeneração, onde a humanidade, após ter bebido séculos e mais séculos das lágrimas, das expiações e das provas, finalmente beberá o cálice da alegria, o cálice da comunhão plena com nosso Pai e com nosso irmão maior. Meus irmãos, na última ceia, Jesus percorreu o caminho das 4 taças da promessa divina. Então, ele nos tirou da ignorância, ele nos livrou do mal, ele nos resgatou dando o seu exemplo. E o quarto, que eu acabei de falar, ele nos prometeu o reino do Pai. O nosso atual cálice de lágrimas nada mais é do que o cálice da redenção sendo bebido nos dias de hoje, para que possamos estar prontos para nos encontrarmos com Jesus no reino de Deus, onde iremos beber a última taça, a taça da alegria definitiva no mundo de regeneração. Agora que entendemos um pouco o simbolismo dos cálices, vamos nos concentrar no cálice que Jesus pediu para que Deus afastasse, quando ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Vamos entender o que quer dizer isso. Porque aqui, nessa frase de Jesus, reside o ponto central da nossa reflexão, do nosso estudo de hoje. Então, por favor, prestem muita atenção para que tenhamos um bom entendimento sobre isso. Vamos ver sobre o cálice de sangue, porque ele é a verdadeira agonia de Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos fazer uma pausa reflexiva. Pensemos, vamos refletir sobre a natureza daquela dor inimaginável que Jesus suportou. Pensem nisso, reflitam sobre isso. Aquela dor incalculável que Jesus sentiu. Agora vamos analisar isso. Jesus, todos nós sabemos, é o governador espiritual do nosso planeta. É um espírito puro. Então, portanto, Jesus possuía domínio total da matéria. Ou seja, ajudou a construir esse planeta com nós tudo aqui dentro e traz isso sob o seu governo até hoje. Então ele tem total domínio sobre a matéria. Todos concordam. É óbvio. Então, se ele tinha sobre a matéria, ele tinha total domínio sobre o seu corpo, se ele quisesse. Então, com todo esse poder, Jesus poderia ter anestesiado o seu corpo físico e suportado tudo aquilo, sem sentir dor, sem sofrimento. Não é verdade? Então fica aqui a grande interrogação. Por que então que naquele sofrimento Jesus chorou e suou sangue? Como? Se ele podia evitar, se ele quisesse. Então, por que o cálice de Jesus foi tão amargo
causou tanta dor e sofrimento para ele, se ele poderia, né, cuidar do próprio corpo para não sofrer. Então, não eram. A gente chega à conclusão que não eram os cravos, né? Não eram o sofrimento que a cruz o fazia sofrer antecipadamente, sabendo que ele ia passar pela humilhação, né? Pelos cravos prendendo ele na cruz, pela coroa de espinho, né? Não era isso que estava causando tanto sofrimento para ele. O que fazia Cristo verter lágrimas de suor de sangue era a visão que ele estava tendo do panorama prostituído da nossa humanidade. Ao ver todos os seus irmãos perdidos nos vícios, no egoísmo, no defeito, no desamor, envolvidos em guerras, envolvidos em ódio, em ambição. E ele tinha vindo para nos trazer o evangelho de amor. Então foi esse panorama de nos ver nesse estado que estávamos há 2000 anos, que fez com que ele chorasse e vertesse lágrimas de sangue. Porque seu olhar límpido e telescópico, poderemos dizer assim, né? E até o seu olhar futurista, ele enxergava não só aquele momento nosso, mas também o que viria no pós a sua partida, através do século. Ele estava enxergando a nossa persistência no erro ao longo dos séculos. Ele estava vendo a nossa corrupção moral e o nosso egoísmo, que nos trariam ainda tantas guerras e dores inimagináveis. Então, o cálice que nosso mestre pediu para seu pai afastar não era o da morte física, porque ele era o Senhor da vida, tanto que ele ressuscitou. Então isso não lhe causava medo nem dor. Mas o cálice que ele pediu para que o pai afastasse, sim, era o cálice amargo, como fel, o cálice da dor moral, de ver a sua amada irmandade humana tão distante da lei do amor que ele acabava de nos trazer. Distante do amor que ele nos trouxe. Jesus chorou ao ver que sofreríamos as consequências das nossas próprias escolhas nos próximos séculos. Suas lágrimas eram de sangue, sim, porque brotavam de um coração que se sacrificava por um povo e ainda não sabia amar. Foi por isso que ele chorou sangue. Como nos ensina o espírito Humberto de Campos, nosso irmão, lá em Boa Nova. Humberto disse assim: Jesus não foi vencido na cruz, não. Mas ele foi o vencedor que utilizou a própria dor. Olha aí. Ele foi um vencedor porque ele utilizou a própria dor naquele último momento para nos dar a última lição de renúncia, para nos despertar
sobre o perdão, dizendo assim: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então ele venceu. Ele não foi um derrotado na cruz. E que conclusão nós tiramos disso? Nós temos um compromisso com Jesus para recompensá-lo por tudo que ele fez por nós. Ao longo de milhões de anos construindo esse planeta, preparando ele para nós, nos trazendo e ajudando-nos a evoluir ao longo dos milênios. E agora nós estamos na transição planetária. Então é nossa responsabilidade fazer a nossa parte. Meus irmãos, nós estamos em plena fase de transição. Saímos já de um mundo de expiação e prova. Estamos no período de transição para o mundo de regeneração. Os nossos cálices de dor e sofrimento, nossos cálices pessoais, estão chegando no limite. Estão quase cheios de lágrimas. Estão quase prestes a transbordar de lágrimas. De tanto que nós já sofremos e choramos nesses milênios. De tanta dor e tanto sofrimento. Abro um parênteses aqui, porque tem uma música que eu quis trazer para vocês. Eu não vou cantar, pelo amor de Deus. Tem uma música que é uma poesia maravilhosa, essa música. E ela é de Eliel Cruz, chamada Cálice de Lágrimas. E nela diz algo mais ou menos assim: Deus, lá do alto, ouviu o seu lamento. E ele disse nesse momento: o cálice encheu. Deus estava esse tempo todo te provando, esperando que o seu cálice enchesse. É assim, é desse jeito que as nossas vidas acontecem. Deus, lá do alto, se compadece quando vê seu filho chorando. Lembra-te, irmão, lembra-te daquelas madrugadas, quando você, chorando, orava, clamando a Deus. Naqueles momentos, um anjo, com uma taça, colhia o seu pranto. Hoje, essa taça está transbordando. Então, Deus disse: o seu cálice encheu. O Salmo 56, traço 8, diz assim: Deus guarda as nossas lágrimas em seu odre. Deus guarda as nossas lágrimas em seu odre. Isso quer dizer que nada do nosso sofrimento é desperdiçado ou ignorado por Deus. Saibam, irmãos, que quando nós cairmos em pranto sincero, por estarmos sensibilizados, não pelo nosso sofrimento, mas pelo sofrimento alheio, e as lágrimas refletirem o nosso arrependimento verdadeiro, e a resignação for tanto, e fizer transbordar esse nosso cálice de lágrimas, este será o momento em que Deus intercederá por nós. Quando nós aprendermos a sofrer com a dor dos outros.
não só para nós. Porque Jesus disse assim: vinde a mim todos os que choram, porque serão consolados. Dali em diante, nosso cálice lacrimal servirá apenas para irrigar, fazendo florir o nosso jardim eterno. Deus secará nossas lágrimas e cessará os nossos sofrimentos, esgotando o ciclo de dores do mundo de expiação, fazendo florescer uma nova era, que é o mundo de regeneração. Mas não será fácil. Lembre-se de quando Jesus disse: seja feita a tua vontade. Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele estava nos ensinando ali a resignação ativa. Ou seja, concordar que é Deus que sabe o que é bom para nós. E aceitarmos resignados se Deus permitiu aquilo acontecer conosco, é porque era para o nosso aprendizado, o nosso resgate, a nossa evolução. Então ele nos ensinou a resignação ativa. O Espiritismo, que é o Consolador prometido, hoje enxuga as nossas lágrimas, sem retirar o cálice da expiação e prova. Então, pois essa expiação e prova que nós ainda passamos nesse nosso mundo é para nós um remédio. Então, o Espiritismo seca as nossas lágrimas, nos consolando, nos esclarecendo, nos dando força, mesmo quando for ácido como o vinagre, para que consigamos bebê-lo com dignidade. E o segredo, meus irmãos, está em usar as mãos que secam as nossas lágrimas, estendendo-as para que enxuguemos as lágrimas do nosso próximo. Antes de secar as nossas lágrimas, nos preocupar em conter o nosso choro, vamos ajudar o próximo a conter o dele. Isso mesmo. A solução está no segundo mandamento. Todos lembram? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Então a solução está no segundo mandamento. O amor ao próximo. Pois a caridade é um bálsamo que transforma o sangue da dor no vinho da alegria espiritual. E para encerrar, eu peço permissão aos dirigentes espirituais e da casa física, né, para que eu encerre com uma prece. Aí depois podemos ir para o Pai. Amado Mestre Jesus, nesse instante, os nossos corações se unem ao teu, no jardim das oliveiras. Obrigado, irmão e Senhor, por não desistires do seu compromisso de nos amar eternamente. Mesmo quando fomos nós que preenchemos e transbordamos o teu cálice com a amargura da nossa incompreensão. Pai de infinita bondade, olha para cada um de nós que hoje também chora e clama por alívio. Tu conheces as provas e as dores de cada lar. Conhece as lutas
de cada espírito aqui presente e também conhece as dores e o sofrimento desses que nos assistem neste vídeo. Que o meu mentor, que os vossos mentores e também os mensageiros de luz depositem em nosso cálice o fluido da coragem e da resiliência. Ajuda-nos a compreender que as nossas lágrimas atuais são o orvalho que vai preparar o solo para o mundo de regeneração. Que nós possamos, a partir desse estudo que estamos realizando hoje, não nos sentirmos jamais como sofredores desamparados, mas sim nos sintamos como trabalhadores da tua última hora, prontos para amar, para consolar e para servir. Portanto, fica conosco, Mestre, e que a tua vontade, que é sempre muito mais certa do que a nossa, se cumpra em nossas vidas. Que Deus e Jesus abençoe e ilumine a todos nós. Que assim seja.